cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. E assim eu luto as minhas guerras, é Senhor luto as minhas guerras, é Senhor luto as minhas guerras, é assim eu luto as minhas guerras, é Senhor luto as minhas guerras, é Senhor luto as minhas guerras, é assim. Só tu és santo, só tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Minha vida eu construirei em teu amor perfeito e confiarei somente em ti. Não serei abalado. Minha vida eu construirei em teu amor perfeito e confiarei somente em ti. Não serei abalado. E assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é 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 assim. Parece que estou cercado.
guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nesse tempo de quarentena, você pode participar de uma célula online. Você pode procurar o Douglas, a Nininha, o Vadinho ou o Jurandir para estar participando. Ou também pode estar participando de um grupo discipulado. Nesse caso, é só procurar a Janice. Lembramos também que tem as nossas lives acontecendo no Instagram da igreja IP do Aeroporto, de segunda a sábado, às 7 horas da noite. E para os jovens tem também as lives acontecendo no Instagram da Juventude da igreja, que é IP Aeroporto _ Jove. Acontece toda terça e quinta às 10 horas da noite. Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Você que não teve sua renda afetada pode continuar dizimando normalmente, ou pela conta da igreja ou na secretaria do CESP, que funciona de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. A igreja agradece a contribuição dos irmãos pelos dízimos e as ofertas. Quem faz aniversário nesta semana é a Isabelle Gerhard, no próximo dia 9, e a Letícia Claire no dia 10. Que Deus as abençoe com muita saúde. Parabéns e muitas felicidades. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Um prazer estar aqui, mesmo que online, poder trazer algo da parte do Senhor para o nosso coração nesta noite. Amém? Eu queria deixar assim para a meditação dos irmãos um texto escrito em João, capítulo 6, lá no versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Você já deve ter lido esse texto, ou quem sabe escutado alguém falar sobre esse texto. Meus irmãos, neste contexto do milagre de Jesus, em João capítulo 6, nós podemos ver que Jesus é capaz de fazer com a oferta que nós colocamos nas mãos de Jesus. Vejamos que o pouco que estava nas mãos do menino não daria jamais para alimentar aquela multidão, muito menos os 12 discípulos de Jesus. Mas quando aquilo que está nas nossas mãos, nós colocamos nas mãos de Jesus, através desse milagre, nós vemos o que era pouco se tornou muito e ainda sobrou. O que eu aprendo com este texto, e que você também deveria aprender, é que nós somos chamados por Jesus para apresentarmos a Ele o que nós temos em nossas mãos. E melhor, colocarmos nas mãos de Jesus aquilo que está nas nossas mãos. Porque quando colocamos nas mãos de Jesus aquilo que está nas nossas mãos, Ele é capaz de proporcionar um milagre. E através deste milagre, sustentar uma multidão de pessoas. E o que eu quero com este versículo, com essa explicação? Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem sido fiéis aos dízimos e às ofertas, porque através dessa troca
de sair das mãos de vocês e ir para a mão de Jesus, muitos milagres têm acontecido. E a nossa igreja tem avançado e tem conseguido, através das vossas ofertas, alimentar muitas famílias. Muito obrigado pela fidelidade de cada um de vocês. E creia que Jesus fará um milagre na sua vida também. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te adoramos, louvamos o teu nome através das nossas vidas e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tem nos livrado, tem nos guardado e nos ajudado a continuar a nossa caminhada rumo ao céu, Senhor. Ó Pai, seja com a gente, trabalha no meio de nós e nos aviva, Pai. Por favor, essas são as nossas orações. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Como é que vocês têm passado? Estamos aqui mais uma vez para esse culto, para essa celebração a Deus online. Já estamos há praticamente 3 meses e meio, não é? Nesse sistema da gente se reunir e a gente celebrar a Deus juntos pela internet, de maneira virtual. Mas como a gente tem dito, a nossa comunhão, a presença de Jesus sempre é real, nunca vai deixar de ser. A gente, nesse mês de julho, a gente vai começar uma série de mensagens novas. Aí eu queria pegar um termo que está sendo bastante usado nesses dias para a gente pensar um pouco, trazer algumas respostas para as nossas vidas. Eu queria falar em julho, então, sobre o novo normal, respostas bíblicas para um mundo em crise. Então, irmãos, a partir de hoje, nesse mês de julho, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Queria fazer uma oração antes da gente começar. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui. Gostaríamos de estar juntos presencialmente, lá no templo, na nossa igreja, juntos ali, mas não existe essa possibilidade por enquanto. Ainda vemos algumas dificuldades, alguns riscos, e por segurança, entendendo que o Senhor deseja isso de nós, responsabilidade, cuidado nesse tempo, nós ainda nos encontramos por aqui. Mas nós sabemos muito bem disso, o Senhor pode falar conosco, o Senhor tem falado conosco. E nós temos vivido a proximidade uns dos outros, mesmo através da internet, das plataformas, das redes sociais digitais. A gente tem conseguido, Senhor, nos aproximarmos, estarmos juntos e termos comunhão, mesmo assim, dessa maneira. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Então, nessa noite, mais uma vez, usa a Tua palavra, usa a minha vida, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a gente possa viver uma vida nova com Jesus nesse tempo, quando a sociedade vive sem respostas para muitas coisas, sem certeza do futuro, nós encontramos segurança no Senhor. Então, nos abençoa, fala com a gente mais uma vez. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o novo normal versus depravação do homem. Queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Essa expressão novo normal está sendo muito utilizada, não é? Nos nossos dias. Todos nós já
ouvimos essa expressão. E diz respeito a situações de crises, né, que foram provocadas por mudanças, por rupturas, transformações na sociedade como um todo. E esse normal, então, deve levar a sociedade a se readaptar, não é um novo estilo de vida, uma nova realidade. Eu penso até que esse novo normal leva a gente a encontrar, não é, meios de sobrevivência até, se readaptar a um novo estilo de vida, mas em alguns casos buscar até possibilidade de sobrevivência em meio a essa crise. Essa é uma pergunta que a sociedade faz, não é? Os analistas, os futuristas que falam sobre o novo normal, eles têm afirmado que o mundo nunca mais será o mesmo depois da pandemia. Tem um jornalista que é analista de tendências, o nome dele é Clayton Mello. Ele escreveu um artigo tentando prever como seria o mundo ou como será o mundo pós-coronavírus. Então ele traz assim 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Aí eu queria rapidamente, só para a gente pensar um pouco sobre essa questão do novo normal, ele traz essas 10 tendências, não é? Ele analisa, ele prevê essas 10 tendências, e aí eu queria comentar 4, assim, rapidamente, que eu entendo que são as mais relevantes. A primeira, ele diz o seguinte, que haverá uma revisão de crenças e valores. Em que sentido? Ele diz que as comunidades, nesse tempo, estão se unindo para trabalhar coletivamente. Então todos, a sociedade, né, todos trabalhando em prol de um bem comum. Segunda tendência, menos é mais. E aí ele diz que o consumidor vai precisar, está então precisando rever a sua maneira de consumo. E aí ele traz uma fala de uma professora da PUC, Sabina Delwick, eu acho que é assim que é a pronúncia. Ela diz que consumir por consumir saiu de moda. E ela diz ainda que nós somos levados hoje a consumir apenas o necessário. Então é uma mudança, uma transformação no nosso estilo de vida, na sociedade contemporânea. Uma outra tendência, a terceira que eu vou destacar, é o trabalho remoto. Essa questão do home office, não é, era utilizada por grandes corporações, empresas multinacionais. Nos dias de hoje, pequenas e médias empresas estão adotando o home office. Por exemplo, a minha irmã em São Paulo trabalha numa pequena seguradora e com essa questão da quarentena ela começou a trabalhar, né, em casa, o home office, e o dono da empresa já comunicou que a empresa não vai voltar para o prédio, que ele vai continuar, os funcionários vão continuar trabalhando em casa. E vocês veem, irmãos, alguns benefícios, não é, do home office. Por exemplo, a diminuição dos custos de manutenção dos imóveis, não é, por conta das empresas, manter aquela estrutura toda. Um outro benefício, a economia de combustível e de tempo do deslocamento do funcionário de casa à empresa, por exemplo. Uma outra economia de alimentação e qualidade da alimentação do funcionário, porque ele vai fazer isso provavelmente em casa, não é? A evasão do transporte público, não é? Evitando aglomeração de pessoas. Então, muitos outros benefícios, não é? Esse é um novo normal, não é, que a sociedade deve se acostumar. E a quarta tendência que eu gostaria de trazer nessa noite é a expansão acelerada do ensino à distância, do EAD, não é? Eu vi uma matéria antes da pandemia que o ensino à distância deveria alcançar em 2025 o patamar de 50%
na modalidade do ensino no Brasil, 50% em 2025. Mas você vê que isso foi acelerado. O ensino à distância foi obrigado a se antecipar. Hoje em dia, por exemplo, praticamente só há o ensino à distância. Então a gente vê essas tendências de um novo normal. O Cleiton Mello diz ainda que a OMS, Organização Mundial de Saúde, calcula um prazo de 18 meses para que haja descoberta de uma vacina contra o novo coronavírus. Então, nesse período, é bem possível que a gente tenha que ainda viver esse novo normal, se adaptar a esse novo estilo de vida, não é? Passando ou terminando a quarentena, a gente vai precisar ainda lidar com a máscara, com a higienização das mãos periodicamente ou constantemente fazendo isso, o álcool em gel, o distanciamento social, evitar aglomerações. Então, possivelmente, ao término da quarentena, as nossas reuniões no tempo talvez tenham algumas mudanças. Talvez a gente não possa voltar com as nossas reuniões com a totalidade dos membros da igreja. Talvez tenhamos que fazer 2 cultos. Então a gente vai viver, não é? Esse tempo se readaptando, não é? Esse novo tempo, a esse novo normal, não é? Então a gente precisa nesses dias repensar, não é, o que é a normalidade, não é? Tem uma teóloga, mestre em teologia, Tânia da Silva Maier, ela escreveu no site Dom Total a respeito dessa questão do novo normal, e ela disse o seguinte, a respeito da gente repensar a nossa normalidade na nossa maneira de viver. Ela escreveu o seguinte: certamente a normalidade que vivíamos deve ser provocada com sinceridade. E ela diz, a vida não era melhor do que tem sido. E ela diz ainda, basta olhar um pouco mais além do que estamos vivendo agora para saber que estávamos, tal como ainda estamos, mergulhados numa normalidade de injustiça e desigualdades sociais. Então, irmãos, o que ela está querendo dizer? Que apesar dessa tendência do novo normal, a sociedade tem vivido o mesmo normal de antigamente. Em alguns aspectos, a sociedade vai mudar, mas em outros não muda e não vai mudar. Então, nós não precisamos ir longe para a gente atestar e constatar que a gente vive durante a pandemia os mesmos dilemas de antigamente. Por exemplo, os índices de violência doméstica, por exemplo, quanto às mulheres e os vulneráveis, só tem aumentado. Então, com a quarentena, esse é um aspecto que não mudou, pelo contrário, tem aumentado. A corrupção sistêmica no Brasil continua a mesma. Não é? Nós vemos governantes fraudando o sistema de saúde. A gente tem acompanhado essa questão do superfaturamento, não é, dos respiradores para os hospitais em vários governos aí pelo Brasil. Mas não somente corrupção no governo, nós vemos a corrupção por parte do cidadão comum. Não é? Quantas pessoas estão recebendo esse auxílio emergencial de R$600 indevidamente? Então, irmãos, a corrupção durante a pandemia vai desde a merenda escolar, não é? Porque já tem aí uma ação da Polícia Federal prendendo uma quadrilha, não é? Que roubava merenda escolar. Então vai desde a merenda escolar aos medicamentos, aos respiradores que deveriam ir para os hospitais. Pessoas estão hoje suscetíveis ao desemprego. Os menos favorecidos hoje não têm acesso aos hospitais,
Os profissionais de saúde não têm acesso aos EPIs, equipamentos de proteção individuais. A segregação racial continua nos nossos dias. Vidas negras importam, índios importam, pobres importam. Então, nesse sentido, muitas coisas não mudaram nesse tempo de pandemia. Algumas mudanças são superficiais, em uma sociedade ainda corrupta, injusta, desigual e sem amor ao próximo. Então o que a gente vê é que a história, como os historiadores falam, a história se repete, não é? Deveria acontecer um novo normal, a sociedade deveria mudar pós Primeira Guerra Mundial. Deveria haver um recomeço, um novo normal pós-crise financeira de 1930, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a crise financeira nos Estados Unidos em 2008, a queda das Torres Gêmeas em 2001, deveriam suscitar mudanças para melhor na sociedade, mas isso não aconteceu. A gente percebe que nesse sentido a gente vive o normal de sempre. Por isso que o sábio Salomão vai dizer lá em Eclesiastes que é tudo ilusão. Eu vou reler Eclesiastes 1, 9 e 10. O sábio Salomão diz assim: o que foi, será novamente. O que aconteceu, acontecerá de novo. Não há nada novo neste mundo. Ano após ano é sempre a mesma coisa. Se alguém grita, isso é novo, não se anime. É a mesma velha história. Está na tradução da Bíblia a mensagem. Então, irmãos, não há nada novo neste mundo. Ano após ano é sempre a mesma coisa. Achar que o mundo pós-pandemia será um mundo melhor é pura utopia. Aliás, a Bíblia já diz que o mundo está sob o poder, o domínio, o poder de Satanás. Sabe, irmãos, não sei se você acompanhou o suicídio daquele ator Flávio Migliaccio, que a gente viu aí nas mídias. Antes dele suicidar, ele deixou uma carta, para sua família, mas não somente para sua família, para a sociedade como um todo. E num trechinho ele diz assim: a humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos de vida para tomar essa decisão final. Eu tenho a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este, e com este tipo de gente que acabei encontrando. Ilusão, decepção de um homem ao final da sua vida, com 85 anos, ele diz: a humanidade não deu certo. Sabe, irmãos, talvez esse tenha sido um pouco o sentimento no coração de Deus ao olhar para a humanidade na época de Noé. Olha o que o texto diz, Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E o texto diz: e isso cortou-lhe o coração. Quando olhamos para o dilúvio e para o coração entristecido de Deus, por conta da perversão do homem, da humanidade, totalmente inclinada para o mal, como o texto diz, vemos que Deus colocou a sua esperança em Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9 vai dizer: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus.
Então, irmãos, Noé teve a oportunidade de um recomeço, de um novo, juntamente com a sua família. E aí Gênesis 9, capítulo 1, vai dizer assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então, irmãos, Noé viveu essa expectativa do novo. Noé viveu essa expectativa do recomeço, recomeçar e fazer tudo diferente, tudo novo. Mas a pergunta é: por que não deu certo? O que deu errado? De fato, eles recomeçaram, se readaptaram a uma nova terra e se multiplicaram. O problema é que a normalidade diante do dilúvio continuou. Aquela antiga normalidade voltou, esteve presente depois do dilúvio. O que deu errado? Qual o problema? Por que a humanidade não deu e não dá certo? Essa é uma resposta que o mundo tenta obter em meio a esse tempo de quarentena e pós-pandemia. O que deu errado? Por que a humanidade não dá certo? Qual é a resposta para tanta injustiça, desigualdade, falta de amor, violência, corrupção, perversão? A Bíblia aponta uma resposta para a gente. E na teologia reformada a gente conhece como depravação total do homem. A Bíblia mostra para a gente que o homem se afastou de Deus na sua totalidade. O homem está completamente distante do Senhor. É depravação total do homem. Não sobra nada na vida do homem que não tenha sido afetado pelo pecado. Afetou a mente, afetou o coração das pessoas. E isso envolve os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas escolhas e as nossas atitudes. Não há nenhuma área do ser humano que não tenha sido afetada pelo pecado. É por isso que o mundo vive constantemente o mesmo normal, aquele lá pós-pecado no Jardim do Éden. E aí eu queria trazer Efésios capítulo 2, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Existe alguém trabalhando, um espírito, um poder trabalhando na humanidade, levando a humanidade a esse estado de degeneração. E o apóstolo Paulo continua: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 3, versículo 10, vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso, irmãos, que a humanidade não recomeça. Por isso, irmãos, que a humanidade, a sociedade não vivem um novo, porque a humanidade é escrava do pecado. Não é escrava do novo, mas é escrava da velha natureza pecaminosa do homem. A sociedade herdou o pecado original e não consegue fazer a escolha certa. O que a sociedade consegue fazer é ir de mal a pior em seus delitos e seus pecados. É por isso, irmãos, que esse ator
Flávio Migliaccio se desiludiu com o mundo e com as pessoas. É como se ele, o ator, antes de escrever aquela carta, olhasse para frente e dissesse: não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E ele desacredita completamente do mundo e das pessoas. Então, irmãos, a humanidade viveu muitas crises, guerras, pandemias, catástrofes naturais, mas nunca conseguiu recomeçar e fazer tudo novo. Mas pelo contrário, a natureza pecaminosa lá do tempo de Caim e Abel continua presente na vida das pessoas, na sociedade e no mundo como um todo. Então, caminhando para o final, irmãos, eu devo trazer uma mensagem de esperança em meio a esse mundo caótico que nós vivemos. O novo normal vai trazer algumas mudanças superficiais, mas tudo se repete, não há nada novo. É bem provável que alguns meses depois, antes dos 18 meses, antes de descobrirem uma vacina para o novo coronavírus, aliás, eu vi uma reportagem na CNN, liberaram os bares e restaurantes no Rio de Janeiro e a noitada voltou. A CNN mostrou aglomeração de jovens bebendo sem máscaras, sem distanciamento. Então, a gente não precisa nem pensar no médio prazo. Já está acontecendo. O normal de antigamente já está prevalecendo nesses dias. A mensagem de esperança, a primeira: a igreja é o agente limitador do mal no mundo. Eu vou repetir: a igreja, você e eu, nós, somos agentes limitadores do mal no mundo. Irmãos, o mundo só não vive o caos generalizado porque a igreja está presente. O Espírito Santo está presente ainda nesse mundo através da igreja, e é isso que impede a livre ação de Satanás nesse mundo. Foi o que aconteceu na época de Éfeso lá, e Paulo em Éfeso, Atos capítulo 19, quando ele pregou em Éfeso cheio do Espírito Santo. As pessoas eram tomadas pelo temor a Deus, as pessoas vinham a Paulo confessando seus pecados. Houve um grande tumulto na cidade, causada pela pregação do Evangelho cheia do poder do Espírito Santo. Essa pregação colocou em risco a profissão dos ourives daquela época, pois os seguidores da deusa Ártemis se converteram, começaram a seguir o novo. Então, irmãos, é a pregação do Evangelho. Centenas de pessoas na época de Paulo passaram a viver o novo normal a partir do seu encontro com Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a igreja não foi chamada prioritariamente para protestos sociais. No meu ponto de vista, quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, eu não vejo a igreja fazendo protestos contra o imperador, por exemplo, contra o sistema religioso da época. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo a igreja chamada para a pregação das boas novas. Porque é através da pregação das boas novas é que o Espírito Santo vai atuar na humanidade à medida que o Espírito Santo atrair as pessoas a Cristo. Eu me sinto assim muito convicto no que diz respeito à pregação do Evangelho através da igreja como a única maneira, a única solução para um mundo perdido. Um mundo que vive a antiga natureza pecaminosa, não conhece o novo em Jesus Cristo,
A resposta está na pregação do Evangelho através da igreja, para que, quem sabe os nossos filhos possam viver um mundo melhor. A esperança vem através da igreja e da pregação do Evangelho. Então, você e eu, nós somos os agentes limitadores do mal nesse mundo, não através dos protestos, mas através da pregação do Evangelho. A segunda mensagem de esperança é que o arrependimento é o caminho para o recomeço. Não existe um recomeço no que diz respeito a todas essas coisas que acontecem na sociedade, se não for através de um arrependimento genuíno. Quando nós vemos Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando aos judeus que haviam levado Jesus à cruz, lá em Atos capítulo 2, nós vemos um arrependimento em massa. E aí eu gostaria de reler Atos 2,36. Olha Paulo pregando, ele diz: portanto, que todos Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o pecador só tem chance de recomeçar a partir de um arrependimento genuíno. A antiga maneira de viver passa a ser um novo através de Jesus Cristo. O batismo é a marca, não é, de um novo cristão. O batismo nas águas é a marca de um recomeço na vida da pessoa. Não é através de Jesus Cristo. Então, irmãos, a humanidade precisa saber que viver coisas realmente novas só acontece através do encontro com Jesus. É por isso que Paulo escreve lá na segunda carta aos Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Só surgirão através de um novo recomeço em Jesus Cristo. A terceira e última mensagem de esperança é que a igreja deve olhar o mundo como Jesus olhava. Sabe, irmão, Jesus no seu tempo, ele denunciou a normalidade e a hipocrisia, não só do mundo, mas da religiosidade também, dos religiosos. Jesus enxergou a injustiça, o preconceito, o abuso de autoridade, a segregação, a corrupção, a exclusão social no seu tempo. Jesus enxergava isso. Para os religiosos da época, que viviam esse normal, o normal da sociedade, esse que não leva a nada, que não leva a mudança. Então, para esses religiosos, Jesus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então, esse era o normal desses homens dessa sociedade. Acusavam, queriam apedrejar, matar uma pecadora, mas eles próprios estavam cheios de pecados. E Jesus aponta, Jesus condena essa hipocrisia, esse normal desses religiosos que viviam de aparência. Jesus se coloca ao lado dos pobres, dos pecadores, dos necessitados, mas principalmente dos pecadores, se coloca ao lado deles sem consentir com a vida de pecado deles. Sabe, irmãos, para essa mulher aqui pega em adultério, que ia ser morta
por esses religiosos, não é? Jesus dá para ela a chance de um recomeço, de um novo recomeço. Jesus fez isso para essa pecadora. Jesus deu a chance de um recomeço para essa mulher que estava condenada à morte por hipócritas, por religiosos. Mas Jesus não deu essa segunda chance sem mostrar para essa mulher o caminho para uma nova vida. Sabe qual é o caminho que Jesus apontou para ela? Agora vai, mulher, abandone a sua vida de pecado e não peques mais. Jesus dá a chance do recomeço, do novo. E ele aponta o caminho para o novo normal, para o novo de Cristo. Então, irmãos, a pandemia vai passar. As pessoas poderão viver, em alguns aspectos, um novo normal. Muito superficial. Porém, a chance de recomeço, de recomeçar, de fazer tudo novo, vem através somente de um encontro real, pessoal, verdadeiro com Jesus. Então, irmãos, a depravação total do homem, viver o novo, só vai acontecer através de um arrependimento genuíno por parte das pessoas. A igreja tem essa tarefa de limitar o mal que o Satanás, que o diabo causa nesse mundo, através da pregação do Evangelho, da presença do Espírito Santo nesse mundo totalmente perdido, presença do Espírito Santo através da igreja, de nós. E o mundo só será novo nesse tempo, com certeza, se as pessoas tiverem um encontro verdadeiro com Jesus. E isso vai acontecer se nós pregarmos o Evangelho com toda força, com toda verdade. Porque protestar não vai levar as pessoas ao arrependimento. Protestar, no meu ponto de vista, humilde ponto de vista, não vai nem trazer uma sociedade melhor, porque o normal, o antigo normal do Éden, do tempo de Caim e Abel, continua, está no meio da sociedade, nós vivemos isso. Então protestar não adianta. O que vai resolver, solucionar o problema desse mundo é a pregação do Evangelho. Isso vem através do encontro com Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque nós estamos aqui meditando na Sua palavra. Queremos, de fato, Senhor, te pedir para que o Senhor nos alcance dessa maneira. O mundo busca respostas para uma sociedade totalmente em crise. A ciência se encontra perdida em meio ao desconhecido Covid-19. Muitas pessoas vivem sem esperança nesse tempo. Os futuristas, os analistas que estudam tendências, estão procurando entender como será a sociedade pós-pandemia. Nós, como discípulos de Jesus, não sabemos como as coisas serão a partir desses dias. Mas nós sabemos a resposta que a sociedade precisa. Nós sabemos quem pode trazer paz em meio ao caos. Nós sabemos disso. Nós sabemos qual é a solução para uma sociedade, para a humanidade que vive como aquela da época de Noé, pervertida, que entristeceu o coração de Deus. É bem provável, eu diria, é certo,
que o coração de Deus se encontra entristecido com a humanidade dos dias de hoje. Quando num tempo tão delicado como esse que nós vivemos, com tantas pessoas doentes, morrendo, entristecidas por conta do luto dos seus queridos, pessoas desempregadas, pessoas com fome, mas mesmo assim a velha natureza atua na vida de pessoas que trazem a corrupção como um estilo de vida, que fraudam, que prejudicam. Tanta violência nesse tempo, a falta de amor ao próximo, o coração de Deus se entristece, porque Deus criou o homem perfeito, sem pecado, para ter comunhão com Ele. Mas o homem fez a escolha errada e continua fazendo escolhas erradas nos dias de hoje. E o coração de Deus se entristece. Só há uma resposta para o recomeço, para o novo. É o arrependimento dos nossos pecados. Que nós, Igreja de Jesus Cristo, você e eu, que o Senhor nos ajude a levarmos as boas novas do Evangelho, que nós possamos viver nesse mundo e que a presença do Espírito Santo que está em nós possa confrontar as pessoas nesse mundo. E muito mais do que isso, que o Espírito Santo possa atrair coração de muitas pessoas nesses dias, para quem sabe nós possamos viver alguns dias melhores. Isso vai acontecer à medida que as pessoas tiverem um encontro com Jesus. Não para viver o novo normal, mas para viver a nova vida com Jesus. Aquela que muda, que transforma, que liberta, que salva e que de fato faz tudo novo. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você nunca me
Irmão, chegamos ao final de mais uma reunião. Obrigado por você ter participado com a gente. É sempre bom, não é, nós estarmos juntos aqui, mesmo que online. Eu queria dizer para você que a partir de amanhã, segunda-feira, a gente vai mudar um pouco o perfil da nossa jornada de oração no Instagram às 19 horas. Então, a partir de amanhã, cada semana, a gente vai orar por um motivo de oração específico. Então, amanhã a gente vai começar orando pelas famílias. Então, durante toda essa semana, o foco da nossa oração vai ser família. Então, a gente vai reduzir um pouco o tempo da meditação, não é? Para a gente investir um tempo maior em oração. Então, a gente vai ter oração e palavra, mas a gente vai aumentar um pouco o tempo da nossa oração. Então, eu gostaria de te convidar para você continuar com a gente nessa jornada de oração a partir de amanhã, nesse novo perfil, né, às 19 horas. E os jovens também. De vez em quando eu entro nas lives do André, tenho visto poucos jovens da nossa igreja participando. Então eu gostaria de incentivar você, como pastor da igreja, para que você, jovem da igreja, participasse. Terça-feira, terça e quinta, às 10 horas da noite. É um bom horário para você participar juntamente com os outros jovens, tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos permite viver o novo, mas não é o novo qualquer, não é o novo que a sociedade nos apresenta, mas é o novo de Jesus, o novo que nos transforma, que nos faz pessoas novas através do sacrifício dele na cruz. Eu quero te pedir para que o Senhor nos leve a essa sociedade, como igreja de Jesus Cristo, que através da presença do Espírito Santo em nós, limita a ação de Satanás no meio dessa sociedade tão perdida e desesperada, que nós possamos ser usados pelo Senhor, que nós sejamos aqueles anunciadores das boas e novas mensagens de Jesus para todas as pessoas que estão à nossa volta. Nos ajude, Senhor, a alcançar que os pecadores, através de Jesus Cristo, venham ao arrependimento. Quem sabe através de nós, da nossa palavra, e que essas pessoas convertidas ao Senhor, a partir de um novo encontro, um encontro verdadeiro com Jesus, possam ser, sim, a partir desse encontro, pessoas novas em Jesus Cristo. É somente através dele que nós poderemos recomeçar. Então, Senhor, que seja assim, que nós possamos ir por todos os lugares anunciando as boas novas de Jesus. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, que enviou seu Filho para que nós pudéssemos um dia recomeçar, termos uma vida nova, e que o poder do Espírito Santo, o discernimento dele, a sensibilidade do Espírito Santo possa também nos levar a anunciar Jesus a muitas outras pessoas, que a ação de Satanás na nossa cidade, no nosso bairro, possa ser limitada através da sua vida, da minha vida, a partir do momento que nós levarmos a presença do Espírito Santo à nossa sociedade. Que seja assim, irmãos, hoje, ao longo desses dias, até que Jesus venha nos buscar. Amém. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana boa e abençoada. Tchau, irmãos. Até a semana que vem.